Então, quero ler hoje à noite, para a nossa meditação breve, um trecho da Bíblia que sempre me chama a atenção, pela parte prática. É o Salmo de número 126. E chegando ao final do ano, fico pensando, puxa, valeu a pena tudo que fizemos? Será que houve tempo perdido? Será que tem esperança por vir de novas coisas, novas circunstâncias? E esse salmo me chama a atenção, porque é um salmo que fala sobre os cativos na Babilônia. E esses cativos foram libertos. E esse povo diz, não fosse o Senhor... Não, 26. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até ousadamente, quis dar a nossa meditação hoje a seguinte direção: consolados por Deus. Porque até o título que vem na minha Bíblia, neste salmo, é consolo para os que choram. Mas, lendo e relendo, eu fiquei pensando que Deus é tão bondoso que consola o coração da gente e conforta. E eu anotei algumas coisas aqui. Gosto de escrever, né? Fiquei pensando sobre a Bíblia, quando fala sobre a semeadura, sobre a colheita, que uma sementinha pode produzir 1000 frutos, não é? Interessante. E eu fico pensando, quem planta um pé de abacate, uma árvore daquela grandona, um caroço só, pode produzir depois caixas e caixas de abacate. E aqui começa dizendo assim, os que com lágrimas semeiam. Porque semear é um trabalho que nós realizamos, é um trabalho humano, né? Nós temos uma semente, nós temos uma terra, nós temos o tempo de plantar, regar, preparar tudo aquilo, tarefa difícil, humana, incerta. Quem pode garantir que a gente vai colher alguma coisa? Né? É a mesma coisa de dizer assim, ó, vocês que estão na faculdade aí, né? Poxa, será que adianta estudar? Será que vocês vão ter emprego? O Isaac acabou de dizer aqui, né? Precisei fazer uma mudança na minha vida, fiquei sem rumo durante um tempo. Às vezes os pais ajudam, às vezes os pais atrapalham, né? E a gente pega no pé, citando um exemplo da nossa casa, né? Você quer ajudar. E é interessante, porque ele já está trabalhando, já está seguindo a vida dele, e a certeza é que as colheitas virão. Por quê? Quando a gente semeia, a Bíblia diz que a gente pode semear a tempo e fora de tempo. Que a gente pode semear quando tudo está favorável. E que a gente pode semear quando as coisas estão todas contrárias. Mesmo quando a gente acha que não vai acontecer nada. Fico pensando lá na Jocum, o trabalho do Eliezer, o trabalho da sua esposa. De vez em quando, eu tenho certeza que vocês ficam desanimados. Olham para aqueles jovens e dizem assim, esse aqui nunca vai cuidar de ninguém, porque ele não está dando conta de cuidar nem dele mesmo, né? Já passamos juntos aí por algumas dificuldades, né? E é interessante isso, a gente não desiste nunca, a gente continua semeando, né?
porque a nossa tarefa é semear. E Deus, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Deus é aquele que faz germinar, faz crescer, né? E aí a colheita se transforma numa coisa bendita, maravilhosa e milagrosa, né? Porque nenhum de nós pode fazer nada para que aquela sementinha se torne alguma coisa, se não for Deus. E aí a gente fica procurando os grandes milagres. Os milagres estão aí, não estão? Da gente ter comida na nossa mesa, de termos saúde, poderíamos estar hoje, né? Ter ido visitar meu cunhado lá em Londrina, né? Poderia ter alguém na minha família hoje mal, mas esse consolo de Deus é uma coisa bacana, porque o resultado é a colheita. E essa colheita é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, porque a colheita é a bênção de Deus, né? Você já pensou? Quando eu era mais jovem, eu ficava pensando que se Deus me desse um dia uma casa, né? Talvez vocês 4 aqui estejam pensando assim, né? Será que eu vou conseguir me casar um dia? Será que eu vou ter uma profissão? Será que eu vou ter um carro? Né? Vocês já pensaram isso também. E a Lília também, né? Um ano não passava no vestibular. Segundo ano, não passava. Tinha que passar em Londrina. Quando fez em outro lugar, passou. Né? E aqueles 3 anos, sempre que eu olho para ela, eu fico pensando que foram 3 anos totalmente diferentes do que esse que passou, né? Porque foram anos de humilhação, de derrota, né? E ainda derrotada, tendo que estudar tudo de novo. Chegou a ponto que ela diz para ela mesma: dormir eu vou ter o resto da vida, eu vou estudar dia e noite. Dormia 2, 3 horas na noite, estudava o tempo inteiro, parava só domingo para ir na igreja, voltava, estudava. E eu fiquei pensando, puxa, será que eu teria uma perseverança como essa? Interessante, né? Combati o bom combate. Colheita, resultado de fé, não é? Quem vê hoje, cada um de nós aí, né? Acha que veio tudo fácil demais, não é? Muito simples. Talvez você esteja olhando para essa igreja vazia e essa igreja já esteve cheia. No dia de Natal tinha muita gente, né? Faltou uma turma aqui. Hoje tem gente trabalhando, os Danilou trabalhando lá no Clube Curitibano. Passaram 2 anos sem trabalhar. Então o doutor Leonardo me escreveu: amanhã à noite eu vou tocar e eu quero tocar Deus dos Antigos, mas eu estou de plantão hoje. Né? Então, cada um tem uma história. O presbítero Neto está lá no litoral junto com os pais, já idosos. Né? Cada um tem o seu momento, tem a sua circunstância, mas é confiando no Senhor, o trabalho árduo produz fruto. E eu quero encerrar aqui falando sobre os feixes, que o Salmo termina dizendo assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Chegamos ao final do ano com júbilo, não chegamos? Você está alegre? Eu sou muito ansioso. E acho que foi por isso que fiquei doente uma época. Porque eu quero que as coisas aconteçam logo, né? Se você quer me deixar muito agoniado, é você dizer assim: sabe o que aconteceu com fulano? Ah, não sabe? Não, então você vai ficar sabendo. Ah, acabou. Aquilo parece que é uma coisa que vai me consumindo como um câncer, que vai matando. Se tem um presente, eu quero abrir também. Lá em casa, de vez em quando, a gente já sabe, né? O que tem dentro da caixinha do presente, né? Vai ficando mais fácil. Mas quando tem uma caixinha, a gente quer abrir, não quer? Quer ver o que tem lá dentro. Ainda mais quando você sabe que é para você, eu quero abrir aquele negócio. E o feixe? O feixe era esse galho colhido lá, que pode ser de qualquer coisa aí, pode ser trigo, pode ser um
um feixe de uva, um cacho, que até lá no original não fala muito bem o que era, né? Mas é interessante porque eles tinham algumas colheitas de trigo, que eles cortavam aqueles feixes e levavam. O feixe pode ser o arroz também, né? Aqueles maços de arroz lá, sei lá o que é. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: quando a gente pode carregar um feixe, isso é uma prova visível da bênção de Deus na nossa vida, né? Alguma coisa aconteceu. Segunda-feira o Pedro vai começar a trabalhar, né, Pedro? É muito interessante isso, né? Que algumas circunstâncias abençoaram o Pedro, que não conhecia ninguém no lugar onde ele vai trabalhar, mas as portas lá foram abertas, né? E quem foi que abriu essa porta? Foi Deus. Porque ninguém pode abrir porta a não ser Deus. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Mas também quando ele fecha, tá fechado. Não adianta ficar lá igual aqueles desenhos animados, que vai com a picareta, vocês já viram? Tem só uma porta assim. A Pantera Cor-de-Rosa que tinha desse negócio. Ficar tentando ali. Tá tudo do outro lado sem nada, não tem parede, não tem nada. Mas fica tentando passar naquela portinha lá, né? Até que olhava, saía assim e ia embora. Tá tudo aberto, só tinha aquela... Mas queria... Até quando eu estava estudando, fiquei pensando nisso. Como nós somos como aquela pantera cor-de-rosa, né? A gente para na portinha naquela porta, a gente quer entrar por ali, não aceita nenhuma outra solução. Mas Deus tem sempre uma solução melhor para a vida da gente, para a minha vida, né? Inexplicável. Quando a gente vê uma colheita, a gente vê a bênção de Deus. Esse ano, semeamos muito, não semeamos? Não deu tempo de colher tudo. E eu quero encerrar falando sobre isso. Prepara o seu coração aí, em nome de Jesus. Eu estou preparando o meu para as colheitas de 2023. Porque pela fé nós jogamos sementes. Não jogamos? É bacana isso, né? Eu hoje estou colhendo muitas coisas que foram plantadas há muito tempo. Até interessante, desculpe delongar, mas às vezes algumas pessoas plantam, os outros regam e os outros colhem. É o que o apóstolo Paulo fala, né? E eu, quando era jovem, semeei muito, porque eu procurei ser honesto, íntegro, ter caráter, e até hoje colho frutos disso, né? E é interessante porque a minha família colhe também. E cada um de nós vai colhendo frutos. E colhi muita coisa que não fui eu que plantei e nem semeei, como um presente de Deus que outros plantaram, outros regaram e eu só colhi. Nossa, é bom isso, não é? Que Deus deu ao nosso coração essa gratidão, mesmo que eu não tenha plantado, não tenha regado, não tenha feito aquele trabalho pesado, se eu estou colhendo alguma coisa, que esse final de ano, daqui a pouco já tem outro ano chegando aí, né? Que nosso coração possa ser muito agradecido, muito agradecido. Fiquei pensando, puxa, para quem que eu vou ler esse texto hoje à noite? Que grande multidão que é essa? Não, a multidão está aqui, porque essa mensagem é para mim. Não vou parar de semear, né? E também, Deus não vai parar de dar colheita para mim e para você, não é? Deus é Deus da colheita. Deus é Deus da bênção. É Deus do milagre. Então, prepare o seu coração para 2023, para as grandes colheitas que Deus tem para nós. Amém?